Olá, toda a comunidade de Rondonópolis, comunidade acadêmica da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis. Sou a professora Cleciene, coordenadora acadêmica da faculdade, coordenadora do curso de enfermagem. Estamos aqui em mais um programa semanal, Papo de Especialista da Faculdade Anhanguera. Então, todas as quintas-feiras, nosso compromisso aqui com vocês de trazer muitas notícias interessantes, coisas que vão ajudar vocês no dia a dia, na saúde, tá? Então, vamos começar o nosso programa hoje, Papo de Especialista. Nesse mês de dezembro, no dia 1º de dezembro, nós temos o Dia Mundial de Luta contra HIV e AIDS. Tá? Então, o mês de dezembro, nós nomeamos ele da campanha de Novembro Vermelho. É um mês de foco na prevenção do HIV e da AIDS. E para falar também bastante com relação nessa doença, nos seus estigmas, né, nos mitos. E para tratar desse tema aqui comigo, eu trouxe o nosso professor Paulo Eduardo Bastos. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. De primeiro momento, eu quero agradecer muito o professor Paulo, nosso enfermeiro aqui de referência na cidade e também no nosso curso de enfermagem. Eu vou pedir para o Paulo falar um pouquinho sobre a experiência dele, se apresentar, e em seguida nós vamos dar andamento ao nosso tema, que é sobre prevenção e tratamento da doença HIV/AIDS. Obrigado, professora Cleciene. Quero cumprimentar todo mundo que está assistindo aí a gente. Mais uma noite, né, de Papo de Especialista. Bom, eu tenho uma aptidão um pouquinho aí, um interesse maior pelo HIV, pelo estudo do HIV e da AIDS. Já tem um tempo, desde a minha época de residência, né? A gente fez uma vivência, um período ali dentro do departamento aqui da cidade que lida com doenças infecto-contagiosas e consegui ali ter uma vivência maior, que eu acho que a gente vai conseguir ter um papo bacana se a gente conseguir aí conciliar com essa vivência que eu tive. Excelente, obrigado, professor, eu tenho certeza. Bom, para iniciarmos, então, a nossa conversa, eu acho que nós precisamos destacar a relevância do tema, né, professor? Isso. Então, eu vou trazer aqui alguns dados epidemiológicos, sempre gosto de fazer isso para a gente entender um pouco o contexto, né, sobre o HIV/AIDS. Hoje, no mundo, nós temos uma estimativa aí de aproximadamente quase 36 milhões de pessoas vivendo com HIV, com o vírus. No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 1 milhão de pessoas com HIV. Dentro desse panorama de 1 milhão, tá, 650 mil são homens, tá, e 350 mil são mulheres. Então, vejam a relevância de falarmos desse tema. Tendo em vista que é uma doença que é prevenível, primeiramente, né? Sim. Uma doença prevenível, então é importante destacar. E uma doença que também tem tratamento. E com a evolução da ciência, com o tempo, a gente tem percebido que praticamente, né? Hoje o índice de mortalidade, que era muito alto, grande, né? Porque não se tinha medicamento, hoje a gente tem, então, tratamentos evoluídos que deixam a pessoa até indetectável a ponto de não transmitir a doença. Na verdade, exatamente, né? A gente consegue observar que o HIV, eu acho que a maior doença que tem é o preconceito, é o tabu que é atrelado, justamente por conta desse movimento que ela surgiu no país, né, no final da década de 80. Eu converso bastante com a minha mãe sobre essas doenças, porque foi bem na época do rock ali, né? Teve bastante incidência da epidemia, né? Mortes, isso, né? Por conta de alguns cantores famosos e tudo mais. Então, isso aí atrelou até hoje uma geração de pessoas que conhecem a doença pelo que ela fez e o que ela trouxe. Só que para hoje a gente está vivendo uma época bem diferente, não somente para o HIV, né? Para outras doenças também. Outras doenças infecto-contagiosas. E o tratamento mudou demais, essas questões, né, do vírus, da doença em si. E tem mudado, mas eu acho que, inclusive, o 1º de dezembro, que é o Dia Internacional da Conscientização da luta contra o HIV/AIDS, eu acho que a gente tem que pensar sempre, não somente no 1º de dezembro, mas todos os dias do ano. Né, por conta dessa prevenção, porque a doença a doença não, né, o comportamento de risco ele existe, eu acho que a gente tem que justamente desmistificar isso, né, como eu vou fazer para poder vivenciar, ou melhor, para poder vivenciar e diminuir os meus comportamentos de risco. E prevenir. Para prevenir. Né? Então, a gente tem que tratar com relação à prevenção. É interessante, né? Porque você falando da época
da década de 80, né? 90. Então, a gente tem muitos famosos, por exemplo, Cazuza, aí a gente tem Renato Fred Russo, Mercury. Fred Mercury, né? Que são pessoas desse período da epidemia, né? Isso, aham. Então, hoje, se a gente já assistiu, inclusive, uma série, eu estava assistindo Tem uma série bastante, esses dias, que marcava bem essa questão de como que foi a epidemia naquele Nessa período, época, né, da época. Assim como a gente vê hoje, nós não tivemos a epidemia do coronavírus. Do coronavírus, né? exatamente. Então, são os períodos, né, de epidemia das doenças. Porém, o HIV ainda é uma epidemia mundial. É uma epidemia né? mundial. É uma epidemia mundial. Então, assim, para falar um pouco sobre esse tema, porque o nosso interesse aqui é trazer conhecimento para a população, a ponto de trazer o conhecimento, porque o conhecimento gere saúde e previna doenças. Então, professor, vamos falar um pouquinho o que é essa doença, o que significa HIV, né? Vamos falar um pouco das siglas, assim, o que é a doença, e depois, em seguida, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas e vamos diferenciar, Paulo, o que seria a pessoa que vive com HIV e a pessoa que já vive com AIDS. Eu acho que isso é muito interessante fazer essa diferenciação. A gente tem aí 3 perguntas que vai demandar bastante conhecimento, né? Então, olha só. A primeira pergunta, o que é o HIV, né? A gente tem que lembrar que é uma doença infectocontagiosa e a transmissibilidade dela é por conta de fluidos corporais. Principalmente fluidos corporais de relação sexual, né? Ou corrente sanguínea. Então, é uma doença que vem aí desde a década de 80, 70, 90, tendo uma característica de algumas classes sociais, por conta dessa época. Mas é uma doença viral. Então, é um vírus. Inclusive, esse vírus ele é muito difícil de conseguir uma cura justamente pela a sua cápsulazinha de gordura, ela modifica muito. Então, é um vírus que é muito mutável. Por exemplo, o vírus do coronavírus, ele já mudou várias vezes. O do HIV, ele tem essa replicação, a professora Elaine, que pode, né? Que vai estar até orgulhosa de mim agora. Você foi aluno dela, né? Isso. Ele tem essa capacidade de replicação muito rápida. Então, quando eu consigo criar uma vacina para combater aquele vírus que está usando a camiseta azul, ele percebe que está vindo um antídoto para a camiseta azul e veste uma camiseta verde. Então, ele se esconde dentro do nosso sistema imunológico, principalmente ali atacando as células CD4, que são os linfócitos, né? Os linfócitos, pessoal, é aquelas células que vão memorizar as doenças do nosso corpo. Por exemplo, você vai lá e tem uma catapora. E aí, por que você não tem ela de novo? Porque você tem uma memória celular que é ocasionada por esses linfócitos. E o HIV, ele ataca justamente esse tipo de célula. Então, ele vai destruir as células que te protegem de doenças, que são os linfócitos CD4. E aí ocasionar o quê? Uma queda desses tipos de células de defesa, é o que vai originar depois a doença, a síndrome em si, que é a AIDS. Então a gente já tem a primeira resposta. Então o que é o HIV? O HIV é um vírus que atinge o sistema imunológico. Quando eu estou com HIV, eu já tenho a AIDS? Não. Você tem que ter um período daquele vírus incubado no seu corpo. Sem tratamento, principalmente. Sem tratamento. E ele vai multiplicar, ele vai destruir essas células. E quando o seu corpo estiver tão deficiente nessas células, aí vai originar a AIDS em si. Que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Nos Estados Unidos, na versão inglesa, a gente fala AIDS, né? Porque é ao contrário. Sim. No Brasil, SIDA. Né? Então, aí já tem uma diferenciação que a gente tem que colocar na cabeça. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui provavelmente conhece alguma pessoa que é portador do vírus, ou tem algum conhecido de um conhecido, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado de como a gente repercute essas histórias para a gente não gerar mais preconceito. Porque não é por conta do portador... Ser o portador do vírus não é a mesma coisa de ter a doença AIDS. E é até importante falar um pouquinho dessa questão de doença, porque o Ministério da Saúde, em 2016, ele mudou a nomenclatura de DST para IST. Por que o HIV doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível? Porque às vezes quem está nos assistindo não é da área, fica mais fácil. Porque a gente tem que lembrar que o HIV em si, ele tem períodos assintomáticos. Sim. Então, por que mudou de DS para IS? Porque doença, eu tenho sintomas. E infecções, nem sempre eu tenho sintomas. Como, por exemplo, a sífilis, o próprio HIV, no período que ele está ali de replicação. Então, a gente tem que lembrar que tem essa diferenciação. Ser portador do vírus é uma coisa e ter a AIDS é outra coisa.
Correto, excelente explicação, ficou bem claro. E vamos falar um pouco dos meios de transmissão, que eu acho que isso é extremamente importante, porque conhecendo os meios de transmissão, nós vamos saber os meios de prevenção. Isso. Então, quais seriam, então, você falou que é fluidos corporais, né? Quais seriam, então, os principais meios de transmissão do vírus? Quando eu falei fluidos corporais, eu vou até fazer uma correção, assim, pra gente não ficar, né? O suor é um fluido corporal, mas não é isso, gente. É transmissão sanguínea, né? Ou fluidos corporais que têm a relação são relacionados ao sexo. Então, por exemplo, sexual, o sêmen, líquido seminal, líquido vaginal, secreção vaginal, tá? Ou sangue direto mesmo e todos aqueles tipos de utensílios que vão ter contato com esse sangue, como, por exemplo, agulhas, né? Ou feridas abertas. E a principal transmissibilidade é quando o vírus está dentro desses meios de transmissibilidade. Certo. Né? Então, essa transmissão ela vai acontecer. Então, vamos supor que nós temos aí uma pessoa, um indivíduo, que ele é portador do vírus, ele não sabe que ele é portador do vírus, porque ele não tem o hábito de fazer a testagem, e aí ele tem uma relação sexual com outra pessoa desprotegida. Eles não têm um hábito de fazer prevenção de relação sexual. Ali, vamos supor que houve uma relação e teve contato com secreção sexual. Há uma grande possibilidade, dependendo do tipo de sexo também, sendo anal, vaginal, oral, as possibilidades aumentam de transmissão. Certo. Então, é por conta do contato desse fluido corporal. Mas também a gente tem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Como os moradores de rua, usuários de drogas, que também aumenta o risco por conta do contato de pérfuros cortantes entre eles. Pérfuros, né? Agulhas entre eles. Mas, gente, as questões de suor, contato, inclusive o próprio abraço, né? o próprio beijo, a saliva, não se tem nenhum tipo de incidência, tá? Inclusive a exposição do sexo oral, a gente coloca ali uma pessoa a cada 15 a 16 mil pessoas para poder... uma chance para poder... A cada 16 mil pessoas para desenvolver por conta de um sexo oral, por exemplo. Mas vamos fazer uma ressalva, não, né? Porque mesmo essa incidência sendo baixa... Ela existe, então a gente risco, tem que... Né? Mas eu falo da saliva porque no caso do beijo, não tem isso. Mas no sexo oral o risco é bem menor. É bem menor. A chance é 1 a cada 16 né? mil. Isso. Mas existe então o risco e a prevenção tem que ser realizada. Isso. Né? Aí a prevenção vai ser baseada basicamente no que a gente... Tá caindo meu negócio aqui, gente. Peraí, só um pouquinho. Pronto. A prevenção vai ser basicamente baseada no que a gente lida com esses comportamentos, né? Por que a gente tem que levar em consideração que a gente estava conversando anteriormente sobre a idade que tem de ter o comportamento de risco, né? Que a senhora falou, a gente estava conversando, que é de entre... os mais jovens, né? Isso. A questão da incidência da doença, de novos casos, hoje, principalmente entre os mais jovens, entre 18 e 24 anos. Né? Gente... Não, o que mais acontece em todas as idades, porém você tem um percentual de pico maior de contaminação. De contaminação, que porque né, o jovem, né, ele é maioral. Então, assim, ele é um pouco displicente no cuidado. Então, não todos, não vamos generalizar. A gente não generaliza, né? mas a grande massa não pensa, eu acho que... Por conta também, eu acho que da própria faixa etária, da desenvoltura sexual também, né? E associado também a alguns comportamentos, por exemplo, de uso de bebida alcoólica, né? Também que auxilia nisso. Então, a grande questão, eu acho que da transmissibilidade do HIV é o comportamento de risco. Então, é igual, por exemplo, né, eu ter a mania de beliscar e tô querendo fazer dieta. Se eu beliscar todos os dias, aquele comportamento vai me levar sempre ao quê? Ganhar 1 quilo ou outros. Ou mais, né? Então, é o comportamento. Então, se hoje eu tive uma relação desprotegida e não deu nada, amanhã eu posso ter de novo, porque não deu nada. Então, esse comportamento vai gerando outros comportamentos e, consequentemente, independente de identidade sexual, classe social, isso vai gerar, uma hora, um risco iminente. Né? Então, a grande prevenção, ao que o Ministério da Saúde indica, é mitigar esse comportamento de risco, né? Através de ferramentas. Quais ferramentas? Preservativo, por exemplo. Né? Aí a gente tem outras também. A gente tem lá... Eu sempre falo na sala de aula que o Ministério da Saúde traz a mandala. É como se fosse um círculo de vários métodos contraceptivos, não, métodos preventivos do HIV. Então, a gente fala sempre de prevenção combinada.
Porque não adianta eu usar só o... Ah, por que significa isso? Eu vou reforçar o preservativo, vou pôr 2. Não é indicado. Não é indicado. Pode romper o preservativo, O que é prevenção combinada? É eu reforçar o hábito de prevenção. Então, por exemplo, vou usar o preservativo e vou usar um lubrificante. Aí eu diminuo a atração pele a pele de contato e minimizo o risco de rompimento de pele, né? Sangramento. Utilização também, não somente do preservativo, como também o lubrificante e também outros métodos via orais, como a PrEP, por exemplo. Excelente, você foi falar nisso. Então, já que nós estamos falando aí das formas, nós caminhamos já para prevenção, os métodos preventivos, a gente vê muito falar sobre a profilaxia, pré-exposição, pós-exposição, né? E então é PEP e PrEP. Né? A PrEP e a PEP. Então a gente vamos diferenciar um pouco o que na verdade é o tratamento com antirretrovirais, que são os medicamentos que tem uma grande possibilidade, chega até, se não me engano, é 95%. Isso. 95% se você fazer essas terapias combinadas, né? Ou às vezes que vem um medicamento só, ou que são combinadas em mais de um, mas são vários medicamentos. Ou às vezes 1 ou 2, né? Então vai depender para você prevenir, né? Então fala pra gente assim, o que é PrEP, o que é PEP, quando é utilizada, assim, dando alguns exemplos pra gente. A PrEP, ela é uma medicação, são 2 comprimidos, são antirretrovirais, que tem um efeito, tá? Que vai minimizar o contato com o vírus e caso ele entre na corrente sanguínea. Então vamos supor, eu tenho 2 amigos que fazem uso de PrEP, que moram no Rio. São amigos que são solteiros, eles têm uma vida sexual ativa, então eles optaram em usar o preservativo e ainda reforçar com a PrEP. Então eles vão lá, eles fazem um cadastro lá no departamento do Sistema Único de Saúde, né, no local específico, geralmente é os centros de testagem e diagnóstico, ou SAI, tem cada cidade, cada estado tem um nome específico para esse tipo de departamentos, que vão tratar essas doenças. Então você tem que ir lá, você faz uma testagem antes, né, para você não ter nenhum tipo de IST, e aí o médico passa pelo médico infectologista, e aí entrega a medicação, que você vai fazer o uso, né, contínuo dessa medicação até onde você achar que você achar no sentido assim de que foi o suficiente. Então, geralmente, você usa ali a partir do 8º dia, você já está medicado, no caso, para poder ter contato, se caso vir alguma situação, com o vírus. Então, esse medicamento ele inibe a transcriptase, né? Na verdade, é a replicação viral. Então, o vírus chegou lá dentro, a medicação já está lá, agindo, então eles inibem do vírus replicar e acaba que o organismo elimina. E é importante ressaltar, então, que é uma profilaxia, então a pessoa, ela faz a testagem, ou seja, ela não tem o vírus, não pode ter gente? antes. Ela não tem não o pode HIV. Ter. Isso. Então, ela usa o preservativo, que é o mais recomendado, mas, porém, ela tem um reforço, uma prevenção auxiliar. Se, por exemplo, o preservativo estourar, ou teve um contato com secreção seminal, ou sêmen em mucosa oral, ou olhos, entendeu? Então, é uma prevenção a mais. E a PEP já é profilaxia pós-exposição, que é quando você teve ali uma situação, para que a gente que é da área da saúde, né? Uma situação de exposição a risco ocupacional, me perfurei com uma agulha. Acontece muito com os profissionais. Pode acontecer com os profissionais de saúde, às vezes. Um dentista, né? às vezes, ou um médico, foi fazer um parto, teve sangue, contato com sangue. Então, assim, é exposição a fluidos desse sentido de sangue, né? E aí a gente faz. Ou eu tive um relacionamento, uma relação sexual que eu me senti inseguro, tá? Porque a gente tem que lembrar os aspectos também jurídicos que envolvem, né, a questão da sorologia. Uma pessoa que vive com HIV, ela pode se resguardar atrás, ela não precisa sair falando para todo mundo. Não precisa contar. Né? Né? Então, assim, mas tem pessoas que não sabem que tem, estão com a carga viral alta e não estão sintomáticas e tem uma relação desprotegida e passa para o parceiro, né? Por conta dessa questão de não saber. E aí, ela teve uma relação suspeita, ela pode ir também até um posto de saúde, fazer o teste rápido. Gente, quando a gente tem uma relação suspeita, não adianta eu achar assim, nossa, meu Deus, tive uma relação suspeita, vou correr lá na unidade de saúde e o teste vai dar positivo. Não, a gente tem que lembrar sempre um período de janela imunológica. Então, assim, eu acho que eu tive uma relação suspeita, fui pro carnaval, fiquei bêbado, não lembro com quem eu fiquei, tive uma situação que eu não tive controle, tive uma situação suspeita, o que eu tenho que fazer? Até a unidade de saúde, vou fazer os testes rápidos. Vai dar tudo negativo se você não tiver tido relações, comportamentos
de risco Se anteriormente. você não tem uma infecção anterior. Exatamente. Você vai ser encaminhado para poder passar para um médico infectologista e vai tomar a PEP, que é 28 dias de comprimidinho. São 2 comprimidos. E aí depois vocês vão fazer testagens trimestrais, semestrais e anuais. Só para acompanhamento mesmo da sorologia. Então, aquela PEP ela vai te impedir de, se caso você teve contato com o vírus, em até 72 horas, você tem que tomar medicação para essa medicação inibir a transcriptase, a replicação do vírus. A replicação do vírus Isso, no organismo, então não chega a ter você, o contágio. Isso, da então, doença. assim, no caso de uma relação que eu fiquei inseguro, suspeita, no caso de um rompimento de um preservativo. É uma situação É para PEP. Você está se prevenindo, mas o preservativo rompeu. Então, tem uma solução na prevenção. Isso, Você vai procurar, geralmente é SUS, tá, gente? Que você mesmo, vai fazer isso é no SUS. E aí você vai entrar com os medicamentos preventivos antirretrovirais. Isso, Pós isso ocorrer. pós-exposição. Então, é muito importante saber, né? Porque às vezes você não tem essa informação que você estava durante um relacionamento sexual, você teve um rompimento de preservativo. Você ter essa informação, isso é informação de ouro, né, gente? Você tem que... É até interessante falar de questão de relacionamento, porque assim, o brasileiro ele não tem o hábito de testagem, né? Ele não tem o hábito de ir até a unidade básica de saúde fazer a testagem por medo mesmo, por conta do que a gente da cultura que se carrega nessa doença. Então, às vezes eu estou numa relação com A e aí o A já tem, eu entrei na relação com o A, né? Tem uma relação do indivíduo A e B. O A não tinha o costume de fazer testagem, nem o B. E aí, um dia, o B foi fazer testagem e ele testou positivo. E pode falar que foi uma traição, meu Deus. E, na verdade, não. Às vezes, às vezes ele já carrega aquele vírus há um bom tempo. E, por nunca ter testado, acabou descobrindo dentro de uma outra relação que aquele indivíduo A, nem foi o transmissor. Então, isso é muito, assim... essa questão ela tem que ser trabalhada muito... devagar mesmo entre o casal, porque o vírus ele pode demorar, ele pode ficar na corrente sanguínea, eu não ter sintoma nenhum e aí eu estar transmitindo. E aí falando de sintomas, né? Esses principais sintomas assim que eu vou ter quando o indivíduo vai ter é muito parecido com o resfriado, porque é vírus, né? Então vai ser passa muito despercebido. Às vezes a pessoa pode até ter o sintoma, mas pode ser é um resfriado. Então vai ser aquela dor de cabeça, uma diarreia. Certo. Né? Sintomas virais, né? Sintomas virais de gripe. Uma prostração, uma sudorese à noite. Então, assim, e logo fica bem. Porque já é o período em que o vírus incubou e aí ele vai estar, consequentemente, começando a destruir os linfócitos CD4. Aí esse período pode ser de organismo para organismo. Certo. Né? A exacerbação da doença em si. Que é quando o indivíduo já tem os sintomas mais clássicos, né, da AIDS, é quando o vírus destrói tanto ali o CD4 que ela vai ter doenças oportunistas, que são geralmente as doenças fúngicas, né? Aí vem a questão, como o sistema imunológico está muito deprimido, né? Isso. Você tem já uma imunodeficiência que se fala, aí é onde né? tem a síndrome da imunodeficiência. Aí você vai ter todas as doenças oportunistas possíveis ali, né? Todas. Geralmente as mais comuns são a toxoplasmose. Né? Pneumonias fúngicas. Então são doenças que para nós, pessoas que não têm o vírus, até pessoas que, na verdade, vou até corrigir, que são doenças que nós, enquanto nós estamos ali com a imunidade normal, elas são inofensivas. Certo. Mas a partir do momento que a gente tem aí uma imunidade baixa, que não é somente o HIV que baixa a imunidade, tem outras condições também que fazem quimioterapia, né? Eles têm a imunidade doenças também autoimunes. Então são várias essas condições, aí eles são mais suscetíveis a essas doenças oportunistas. Sim, mas é até interessante porque a gente sabe que é um ponto que nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, que é com a evolução dos tratamentos a questão da carga viral ficar indetectável. Ah, sim. Né? É um ponto muito importante, né? Que aí a pessoa ela não transmite mais. E aí a gente entra na questão, às vezes, até dos casais sorodiscordantes, né? Isso. Então aí a gente tem quando a gente fala em casais sorodiscordantes, é que às vezes uma pessoa ela convive com o vírus e a o outra não. Isso. Né? Então existe também a PEP, né? A PrEP. A PrEP, que é pré-exposição, né? Isso, corrigindo. Mas também é importante saber
essa questão da carga viral. Então, eu gostaria que você focasse um pouquinho, professor. Eu sei que você já estudou bastante sobre isso, né? Durante a sua pós-graduação. Sobre essa questão de hoje, do que a gente tem de novidade. Novidade que eu falo, gente, é tudo cientificamente comprovado. Nós estamos falando de ciência, tá? Isso. Da questão da carga viral, tratamento e transmissibilidade. Tá. Então, transmissibilidade enquanto estou tratando, né? No tratamento. No tratamento. Isso. Então, a pessoa ela já teve um diagnóstico de HIV, ela está em tratamento, e as condições de transmissibilidade ou não, né, da doença. É bom porque agora a gente tem esses testes rápidos imunocromatográficos, que são os testes que a gente faz de plaquinha. Na década de 80, 90, se a gente for estudar ali o HIV, ver séries e filmes, a gente podia observar que as pessoas que tinham a suspeita, elas ficavam ali um mês na angústia para saber o resultado. Hoje você faz o teste em 15 minutos, você tem o resultado. Né? Tem um teste rápido, tem... Então, assim, uma vez testado, é feita uma retestagem, né? E aí você é encaminhado para o centro de tratamento e lá você vai fazer uma coleta de sangue para avaliar todo o organismo, então função renal, hepática, até porque você tem que ver porque esses medicamentos precisam ser processados por esses sistemas, né? E aí tem a carga viral. Um paciente, uma pessoa, né, um indivíduo que tem uma carga viral transmissível, ele já vai estar com 5.000 cópias por ml de sangue. Por ml. Então, 1 ml de sangue tem 5.000 cópias de vírus. De 5 a 35. Isso, assim, no começo, a gente está falando, se a gente pegar um gráfico ali na fase ativa da doença. E o CD4, ele vai estar diminuindo. Então, a replicação viral sobe e o CD4 vai estar diminuto, vai estar caindo. Né, que são as células de defesa. De defesa do organismo. Com o tratamento, para ficar indetectável, é quando a gente vai ter 40 cópias por ml de sangue. Então, de 5 a 35 mil, eu caí para 40. Então, o que a gente fala assim? O Ministério da Saúde fala assim, I é igual a I, indetectável é igual a intransmissível. Porque é tão pouco vírus no ml por sangue que o aparelho ele não detecta. Por isso que chama indetectável, porque o aparelho não consegue detectar o vírus. E como a medicação está ativa, esse vírus ele para de replicar e ele fica também congelado para conseguir replicar. Tá? Então aí é onde o indivíduo fica indetectável. E o tempo para ficar indetectável de tratamento de boa adesão é de no mínimo 6 meses. 6 meses tratando. Aí ele vai fazer os exames para verificar a carga viral. Então, as primeiras consultas, elas são mais rotineiras. Semanais, quinzenais, mensais, indetectável, semestral e anual. Então, a partir do momento que a pessoa está indetectável, ela vê o infectologista a cada uma vez por ano. E ela vai estar sempre indo para pegar o quê? As medicações. E as medicações não são entregues mensais, elas são entregues, às vezes, trimestrais, para fazer com que a pessoa não fique sendo exposta sempre para poder ir lá buscar. Né? Até tem essas estratégias. Até porque tem a questão ainda do estigma, do preconceito. Poxa, eu vou encontrar tal pessoa. Vou encontrar e eu não quero que, de repente, então, isso a aí pessoa é preservar. Que não quer que alguém saiba que ela está convivendo com HIV. Por quê? Porque a sociedade ainda tem muito preconceito em relação a isso. Né? Apesar de que a gente tem percebido, né? Eu mesmo compartilho bastante informação na minha rede social. Eu acompanho. Isso. E tem bastante, até pessoas assim... que eu conheço, que também tem compartilhado justamente, isso é tão sério, que as pessoas acham que elas questionam a minha como é que fala? Seu status Meu sorológico. status sorológico, a minha sorologia, pelo fato de eu disseminar conhecimento. Pra você ver como isso é o preconceito, né? Demais. Nossa, mas você tá... Então, assim, não... E você é um profissional de saúde. Exatamente. Que estuda sobre isso. E mesmo assim eu sofro esse questionamento, né? Então, assim, eu acho que eu tenho visto, por exemplo, nas redes do TikTok, no Instagram, principalmente no TikTok, tem bastante coisa, bastante conteúdo agora para poder de pessoas que convivem com o vírus, tem muitas pessoas que seguem falando, gente, eu tô aqui, eu tô bem, né? Vamos mitigar isso aí, né? Para poder parar com esse preconceito, que eu acho que é um longo trajeto ainda, mas que o começo acho que melhorou bastante, nesse sentido, assim, numa linha histórica de antes para agora. Porque assim... Pelo menos a gente tá falando sobre, né? Quanto mais conhecimento você tem, menor é o seu preconceito. Isso. Então, quando a pessoa ela tem muito estigma e preconceito, você observa que ela tem pouco conhecimento sobre aquele assunto.
tá? Então, assim, é isso. Então, é disseminar o conhecimento. Exatamente. Né? Porque outro ponto que nós estávamos conversando, que é a vulnerabilidade, quais são as pessoas que mais se contaminam? As pessoas mais vulneráveis. Então, dentro das mais vulneráveis, são pessoas Que não têm acesso. Que não têm acesso à educação e à informação. Mas você vai falar assim, poxa vida, mas hoje, com tanta coisa que você vê de camisinha, de campanha do governo, de profissionais de saúde falando, como nós estamos aqui nesse programa falando, você vai me dizer que ainda tem gente que não sabe o que é HIV, que se contamina pelo sexo, que se contamina pelo sangue e que o preservativo... Sim, gente. Né? Porque se você pegar aí nosso Brasilzão aí afora, a gente tem populações ainda muito vulneráveis que não têm acesso à informação, né? Que não lê um jornal, que não, né? Que às vezes não assiste uma televisão com tanta facilidade. Ou o conteúdo que chega para ele no celular não é esse tipo de conteúdo. Ou o conteúdo que chega é um conteúdo diferente, né? Então ainda existe muito preconceito porque o conhecimento precisa melhorar. E assim, lembrando que a partir do momento que o indivíduo está indetectável ou não, ele segue com a vida normal. Né? Ele não tem aí nenhum tipo de... porque já me questionaram, mas os efeitos colaterais... vou ficar hepatopata, né? Vou ficar doente do fígado por conta das medicações. Gente, as medicações mudaram muito. A gente passou por mais de 34 tipos de antirretrovirais. Então, antes, aquele coquetel que você vê em filmes aí da década de 80, que eram 12, 13 comprimidos, hoje se resume a 2 comprimidos, com pesquisas agora, a tendência é 1. Né? E o SUS financia tudo. Isso é interessante. Né? É interessante, porque nos Estados Unidos, eu estava lendo uma pesquisa, nos Estados Unidos o tratamento ele é fornecido, mas o valor, eu estava lendo sobre o valor que o Brasil paga por pessoa pelo comprimido, R$1,60 por comprimido diário. Então dá o quê? R$4,20? Né? Mais ou menos isso, quase R$5 por dia. Então, assim, o SUS está disponibilizando tanto a prevenção quanto o tratamento e de graça, né? É gratuito. É gratuito. E assim, só fazendo uma correção de uma informação, sobre epidemiologia, 39 milhões de pessoas, eu falei 36, 39 milhões no mundo, tá? No mundo. Mas o dado no Brasil é 1 milhão realmente. Mas, então assim, é interessante e, então, eu gosto muito de debater esse tema, porque eu acho que conhecimento é muito importante. Sim. E trabalhar com a prevenção, porque tem outras doenças também infecto-contagiosas, né? Geralmente não é só vem... o HIV. A gente sempre fala que é o combo, né? Geralmente o combo vem o sífilis e HIV. Então, tem sífilis, tem que investigar HIV, porque o sífilis abre porta. Hepatite também, e hepatite né? Que B e hepatite C. tem também transmissão via sexual, Exatamente. né? A gente sempre investiga elas. Então, nós falamos um pouquinho, professora, dos sintomas, né? Nós diferenciamos essa fase, né? E da fase que a pessoa está convivendo com o vírus, mas ela não tem a doença em si e a questão da profilaxia. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre apesar que nós abordamos, mas é falar sobre essa questão do mito, né? Então, tem alguns mitos, né? Do que, isso transmite AIDS, isso não transmite, desculpa, HIV, né? Porque a AIDS já é a fase da doença, transmite HIV, não transmite HIV. E é importante reforçar, gente, que conviver com pessoas, tá? Que têm o HIV e que se tratam, não traz risco para você. Exatamente. Né? E outro ponto importante é que em relação à prevenção, né? Profissionais de saúde, né? A questão do uso dos EPIs, dos cuidados com relação a quando você está na prática, na assistência, no cuidado, isso aí também é extremamente importante, mas dentro das profilaxias também entra uma questão dos profissionais de saúde em caso de acidentes ocupacionais. Isso, exatamente. Acidentes ocupacionais, tá? E um ponto importante, professor, que eu gostaria de falar com você é sobre a questão dos direitos do paciente que convive com HIV. Eu até peguei aqui algumas informações. Eu acho que essa informação vai ser mais sua. Mais minha? Não, vamos ver. Na verdade, ele tem esse direito mesmo, são vários. Né? Mas é a lei, tem dentre as várias leis, tá? Então, que a gente tem aí, porque a gente tem aquilo que é constitucional, que é a dignidade da pessoa humana, que está na nossa Constituição. O direito à saúde, né? O direito a lazer, então, todas as questões, tá? E também a gente tem uma lei específica, certo? Que é a Lei 12.000, tá? É uma lei de 2014. Recente, né? Tá? Recente, Que é 12.984,
tá? A Lei 2.974 de 2014, que ela define o crime de discriminação ao portadores do vírus da imunodeficiência humana, tá? Que é o HIV. A exposição dessa pessoa, né? Isso. Tá? Então, a discriminação, então, Isso. é crime, né? Já está configurado como crime a pessoa sofrer discriminação porque ela convive com a doença, seja só com HIV ou seja ela já esteja na fase da AIDS, né? Então, é bem importante saber isso, tá? Que são dados que às vezes não são divulgados, até que existe essa lei. Essa possibilidade. Tá? E tem a questão das penas, tá? De reclusão até de 1 a 4 anos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a questão dessa lei, a Lei 12.000, tá? Deixa eu só verificar 2014? Aqui. 12.984 de 2014. É essa a lei que fala sobre essa questão do crime na discriminação das pessoas que vivem com HIV. E também tem a questão dos direitos, né? Alguns outros direitos das pessoas que vivem com HIV, por exemplo, não sofrer discriminação no trabalho, tá? Ou então, por exemplo, não pode pedir o seu status sorológico no exame admissional ou no exame periódico. Isso. Tá? Porque hoje em dia vai deixar de contratar a pessoa porque ela tem um status sorológico positivo para o HIV. Isso hoje não existe, gente. Tá? Fiquem sabendo. E outra questão você tem direito ao sigilo. Exatamente. Né? Você tem direito ao sigilo. E uma outra pessoa se a pessoa vive com HIV, uma outra pessoa não pode divulgar, isso é importante falar. A não ser que ela mesma que vive, que ela fala. Então, a pessoa não pode divulgar o status sorológico da outra. A não ser que a pessoa fale, olha, não tem problema, eu vivo com HIV, né? Se a pessoa fala isso, a pessoa que convive com HIV, ela deixa claro que ela é uma pessoa que não tem problema com relação ao status sorológico dela, aí o outro pode vir e divulgar. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante falar sobre a questão dos direitos. Dos direitos, né? Desses direitos do sigilo, dos direitos de você não da pessoa que vive com HIV não sofrer discriminação, tá? Então, professor, mais algum outro ponto que você acha importante a gente abordar sobre a questão do HIV, AIDS? De repente, são tantas coisas, gente. É um tema muito complexo, mas não dá pra gente falar tudo, É um tema muito complexo, mas assim, acredito que é bater mesmo no ponto da questão do preconceito mesmo, porque atrelar a doença a categorias, né, populacionais. Isso é importante, né? Isso é importante. A gente consegue, a gente sabe que isso é uma luta, até mesmo eu como direito de fala, né? É uma luta que está sempre aí na população, na comunidade LGBT, Isso. né? Até por conta dos movimentos da década de 80, né? Então, assim, e ainda a gente tem bastante preconceitos em relação a isso, a orientação sexual atrelada à doença do HIV, né? Ou ao vírus. E a gente percebe que não é mais essa realidade. Inclusive, a gente tem bastante idosos, tem pesquisas apontando isso, que são infectados. Né? E eu achei tão interessante você falar do estigma, que falou assim, você é uma pessoa que divulga muito conhecimento sobre HIV. Eu percebo isso, eu acompanho. Então, porque você estuda essa área, aí a pessoa questionar o status sorológico. Isso, é porque essa ideia na minha cabeça veio porque eu convivi com pessoas muito próximas de mim, por falta de informação. Então, eu quero compartilhar, eu quero falar, eu quero estudar muito sobre isso, porque eu acho que foi a informação que salvou. Hoje eu tenho pessoas que são próximas de mim, que estão tratando, estão super bem e, sabe, fazem o tratamento certinho e falam sempre que me veem, nossa, Paulo, tal dia, tal. Então, assim, falta de informação. Gente, é muita falta de informação. É falta de informação. Muita falta de informação. E nós, né, como profissionais de saúde, é nossa obrigação. Nós, como profissionais de saúde, é a nossa obrigação falar da prevenção. E falar, né, dessa questão do estigma, da cultura, tá? Mas eu quero reforçar muito, antes de você fazer sua fala final, para que vocês, né, que estão nos assistindo, previnam-se, tá? Não só em relação ao HIV, porque existem outras doenças. Né? Hepatites, sífilis, clamídia, né? Outras doenças. Gonorreia, né? Outras doenças que são transmissíveis via sexual. E o preservativo, mulheres, existe a camisinha feminina. Também, isso. Tá. Quando eu uso a camisinha feminina, o homem não usa a masculina. Isso, existe a camisinha feminina. Senão dá atrito. Aí ainda tem essa questão, Paulo, que é muito falada sobre as mulheres com os parceiros que não aceitam o uso do preservativo. Né? É um absurdo, gente. Um absurdo. Aí vem a PrEP, né? Mas é um absurdo o parceiro. Então, uma conversa com o seu parceiro, né? Mas eu sou casada, mas não sei o quê.
Né, gente? Tem que pensar em prevenção. Hoje o Ministério da Saúde estava vendo a campanha de 2023, professor. Ele não trata solteiros que vão usar, né? Sim, que às vezes tem esse uma vida público sexual mais ativa com várias pessoas. Não, Isso. casais, né? Também é indicação que você faça a prevenção e que façam os exames de rotina periódica, pelo menos anualmente, o casal fazer, né? Todas as pessoas, não só o casal. Uma das metas do Brasil é que 90% dessa população seja diagnosticada, 90% seja tratada e 90% seja tratada e chegue ao status de indetectabilidade. Aí é a meta 90-90, que até 2026 isso aí. Então, assim, é possível, mas a gente tem que trabalhar e perder o medo de fazer o teste. Porque fazendo o teste, se a pessoa ela foi diagnosticada, então ela começa o tratamento. Se ela começa o tratamento, a possibilidade dela ser intransmissível, dando tudo certo, ela aderir no tratamento, o organismo estando bem, você quebra a cadeia de transmissão. Né? É igual, tem gente lembra de usar máscara, né? Então, o tratamento medicamentoso, ele quebra a cadeia de transmissão, você vai ter um número menor de incidência de infecção, né? A gente sabe que o desejo de todos nós, profissionais de saúde, também do ser humano em geral, é que essa doença ou você tenha uma cura ou uma vacina, né? Mas nós não chegamos lá ainda. Por conta daquela complexidade do vírus que a gente falou lá no começo, né? Você vê, o coronavírus conseguiram achar a vacina para ceder a pandemia, mas ela tem que ser anual agora, entra no calendário. E o HIV ainda não. Ainda não. Ainda não. Então, a melhor prevenção para todos nós, seres humanos, né, é camisinha, né? E, claro, conhecer também os métodos adicionais que foram falados aqui, que se enquadram em cada situação. E eu vejo, assim, que isso, pelo menos assim, em São Paulo, Rio, é muito comum já, tá? Principalmente na comunidade LGBT, é algo importante eu frisar que foi tão mirada por conta do HIV nesses movimentos. Hoje é uma da que mais busca conhecer e se prevenir. Isso. Então, assim, é muito comum você ver pessoas fazendo uso da PrEP. Sabe? É muito comum. E elas falarem, eu tô usando PrEP. Então, assim, e lembrar que, tem uma questão assim, de a gente começar a refletir. O uso da PrEP, ela não pode ser um uso desvalorizado no sentido do quê? Não é porque eu uso PrEP que eu posso, né, sair esbanjando, porque a PrEP, ela previne a infecção do HIV. Não previne as outras. Não previne as outras. Então, mais uma vez, eu uso PrEP, beleza, na fala, né, do indivíduo. E eu também uso outros métodos, o preservativo, outros métodos que de prevenção. É o primeiro, né, de prevenção. É o método ouro de prevenção. Exatamente. Né? Então, assim, bem bacana esse nosso papo para divulgar conhecimento, quebrar preconceitos e barreiras e trabalhar com prevenção à saúde. Nesse mês de dezembro, é dezembro vermelho, então nós não poderíamos, ali da Faculdade Anhanguera, quanto profissionais de saúde, professores da área da saúde, né, trazer conhecimento sobre esse tema, tá? Então, professor Paulo, eu quero que você faça as suas considerações finais para a gente finalizar o programa. Eu acho que o recado que eu queria passar é esse mesmo, né? Que o grande estigma da doença é o preconceito, é o desconhecimento, a desinformação. A gente tem que lutar contra isso para poder trazer a informação mais clara possível, porque acho que na cabeça da grande massa populacional a doença está atrelada à morte. E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, toda doença está atrelada à morte e a gente tem que lembrar que essa doença está muito bem no nível de tratamento muito bem avançada. Ela é muito, muito estudada, não é uma doença que a gente tem doenças que são negligenciadas, e ela, por ser uma doença de uma dominância mais vulnerável, ela tem um estudo muito relevante na sociedade, ela tem sido muito estudada. Ela tem políticas públicas, né? Ela tem, o fluxo funciona nela. Então, na sua consideração final, fala só um pouquinho onde buscar o serviço. Sim. O teste, só para a gente poder terminar as suas considerações. Então, buscar o serviço, né? Serviço de saúde, unidade básica de saúde. Então, o enfermeiro da unidade básica de saúde, ele atende livre demanda, tá? Eu não marco hora, eu não marco dia na semana para fazer teste rápido. Chegou, fez. Então, você tem um direito como cidadão em saber, e você tem esse direito de fazer o teste em qualquer hora, de manhã ou à tarde, na unidade de saúde. E esse teste, tendo como resultado reagente, ele é retestado na própria unidade com outro teste e depois, se der reagente mesmo, você é encaminhado para o serviço especializado,
onde você vai ter toda a sua preservação de sigilo, uma consulta individualizada. Aí é diferente o fluxo. A enfermeira da unidade marca uma consulta, tem um horário específico para coleta de exames, para preservar o sigilo, né? E depois você dá encaminhamento no tratamento. Quanto ao sigilo, é uma coisa muito pessoal, né? Isso é professor muito Paulo? pessoal. Hoje, Nos profissionais da rede, eu percebo que isso é muito bem feito. Tá? O profissional de saúde, pela conduta ética, ele Zela bastante. zela bastante. Aqui, na minha tá? realidade, sim. O profissional de saúde, ele zela bastante. Aí tem outra coisa, o seu direito do sigilo, não só pelo profissional de saúde, mas por outras pessoas. Então, as pessoas que convivem, né? Então, com o HIV, ela tem esse direito, né? Até de a pessoa se divulgar a sorologia de alguém, ela responde judicialmente por isso, né? Isso. E, então, assim... Mas existe, eu tô acompanhando muito TikTok, né? No Isso. TikTok, Eu assim, acho eu que gosto também- de ver, tem muitas pessoas que já estão assumindo A sorologia, e eu acho a que isso é sorologia positivo. justamente para poder trazer conhecimento, ela assume de uma forma que ela traz conhecimento, Exatamente. é né? isso. E é isso bem interessante para a gente poder melhorar aí sobre Isso. esse tema, né? em E eu acho relação que a uma esse tema. frase final é: vamos se testar. Testar e usar Testagem. preservativo, É isso gente. aí. Tá? Tá? Se testem. E muito obrigada, então, professor Paulo. Eu que agradeço o Pelo convite. sua brilhante. Eu sabia que eu falei, gente, esse tema, eu sei quem estuda ele. Eu e que gosto. vai conseguir falar de forma técnica, de forma científica, né? Então, por isso que eu convidei o professor Paulo, que é nosso professor lá da faculdade. E eu gostaria, então, de agradecer você que ficou conosco até o momento. Muito obrigada por estar conosco e nos vemos em breve, né? Eu vou estar sempre por aqui no Papo do Especialista, mas na próxima quinta a gente vai ter um novo programa com um novo tema. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado.